E aí, pessoal da Solar TV, tudo bem? Aqui é o Léo Fornazieri. Mais uma vez estamos aqui no estúdio da Solar TV para a gravação desse programa só dos parça, viu, Aba? Só dos camarada, que é o Treta Talks. Então, vamos fazer mais uma entrevista aqui. E hoje nós estamos recebendo o senhor Abacuque. Esse é o cara, esse é o homem, finalmente, cara. Puxa, fico contente, Léo. Obrigado pelo convite. Acho que é importante nós do segmento estarmos todos juntos, Verdade. trocando experiência e agregando cada dia mais aí, não só no nosso conhecimento, mas também na parte de relacionamento, né? Que no final do dia, esse mercado é um mercado feito aí também não só da parte técnica, mas também do relacionamento aí entre as pessoas. É verdade, cara, é verdade. Ó, você já começou já dando umas pauladas já, né, Aba? Cara, é isso mesmo. Esse é o propósito do Solar, do Treta Talks. Esse é o meu propósito como profissional no setor solar, né? Relacionamento, atendimento. O setor, Abacuque, ele é muito carente de informação, porque não é um setor que está em alta maturidade, em velocidade de cruzeiro, com todas as tecnologias já apresentadas, onde todo mundo se conhece. Não, é um setor que, apesar de haver já mais de 10 anos de GD, né, da 482, Sim. mas tem muita novidade. Tem muita gente muito competente, mas tem muito entrante. Então, acho que para quebrar esses conflitos, tem muito disso que você falou, cara. Ligar as pontes, né? Com certeza. Cara, por que você trabalha no setor solar fotovoltaico hoje em dia? Como que te deu assim o kick-off, né, o start? Eu vou trabalhar com energia solar fotovoltaica. Conta um pouquinho disso pra gente, cara. Vou falar um pouquinho sobre o começo da minha história no solar. Na verdade, eu trabalhei 7 anos num banco. Então, passei por Não sabia. várias etapas dentro de um banco, até chegar à parte de gerência. E lá eu não me enxergava como um profissional, né, assim, que poderia alçar grandes voos. Porque você está dentro de uma estrutura muito grande também, então acho que ali eu estava limitado, até porque eu fazia um curso de engenharia e que realmente dentro da estrutura do banco dificilmente eu estaria utilizando ali aqueles conhecimentos aprendidos. E era um sonho meu realmente migrar para uma área mais técnica. E nesse intermédio eu acabei saindo do banco, comecei uma história dentro de uma indústria, que é a ABB. Então a ABB foi aí uma precursora, trabalhava na parte de baixa tensão, ali auxiliando o pessoal em pedido, relacionamento com o cliente. Então minha história começou sempre com atendimento, relacionamento com o cliente. Então toda a minha base de conhecimento, de formação foi focada no cliente, né? Na necessidade do cliente, buscando sempre estar apoiando, ajudando, entendendo a necessidade. E com isso, na ABB, eu passei por algumas áreas ali de suporte, análise de vendas, fui administrador de contrato, que é uma posição que hoje, né, para grandes indústrias até está mudando um pouco a configuração. E dentro da estrutura da ABB, trabalhando com baixa tensão, houve aí a migração da parte de solar, que era da divisão de drives, né, de motores e conversores, para baixa tensão. Então unificou a divisão. E aí eu pude conhecer o time também. Nessa época, o Bruno Monteiro, né, era o head, já tinha o Luiz Camaroto, o André Foster, que são pessoas também já conhecidas de mercado. Posteriormente também entrou aí o Leandro Beato na equipe. E sempre trabalhando junto, houve aí a necessidade de puxar alguém do time da baixa tensão para solar. E graças a Deus deu certo, eles me olharam com bons olhos, né? E me puxaram para esse segmento. Hoje eu já completo aí 5 anos de solar, então eu estou bem contente. Eu acho que é um mercado que ainda vai crescer muito, né? Então, lógico, é um mercado que a gente tem as necessidades, tem as nossas diferenciações, vamos deixar assim, mas é um mercado que é muito promissor. Então isso me motiva bastante em continuar no segmento, buscar estar dentro aí de fabricantes apoiando. Então eu acho que hoje muda um pouco a figura, né, de quando eu entrei lá atrás, mas é realmente um ponto bem interessante. Então, nessa migração para o solar, passei por ABB, depois houve a venda da parte de solar aí para a Fimer,
A Firmer também uma gigante italiana, porém, durante o período que eu fiquei lá, assumi algumas posições mais ligadas à parte de serviço, então sempre, né, focado na parte de atendimento de cliente, suporte técnico. Posteriormente, eu tive uma grande oportunidade também de migrar para um outro fabricante, mas aí já um fabricante chinês, que foi a Sungrow. Então, a Sungrow também me deu uma boa oportunidade lá para trabalhar na engenharia, junto com o Ricardo, com o Rafa, com todo o time da época, né, que estava lá, o Já Isaac, que estava lá ainda. que é uma referência, o Mauro. Então, agregou muito conhecimento técnico, tá? Então, essa migração aí para a parte de engenharia, realmente eu entendo que deu um salto de conhecimento. Então, foi bem bacana, bem interessante aí para minha vida profissional e também pessoal, como crescimento. E posteriormente eu tive recente aí uma nova oportunidade, já numa outra empresa, que é aí a HDT. E a HDT hoje representa a Huawei no Brasil, né? E também a Ryzen, que é a empresa de módulos. E migrei para lá com uma posição um pouco diferente da parte de engenharia, fui para ser gerente de marketing e a gente sempre buscando excelência de atendimento, melhora da qualidade, não só do serviço ofertado, mas também do background de retorno desses clientes. Porque a gente sabe que o mercado solar ele é um mercado, como você falou, ainda que está engatinhando, né, vamos dizer assim. Hoje eu posso dizer que ele já está andando, apoiando nas paredes, mas está andando. Já está de pé. Exatamente, mas ainda temos muito trabalho pela frente, não só pela parte de fornecer conhecimento, fornecer mais ferramentas para as pessoas que estão adentrantes ao nosso mercado, porque o nosso mercado é um mercado que chama muita atenção, né? O volume de dinheiro é muito grande, então as pessoas também entram com, às vezes, com muito apetite, né? Querendo ganhar muito dinheiro, mas a gente sabe, se você não fizer um trabalho muito embasado, muito técnico, né? Ter um background inicial realmente na ponta, quem vai sofrer é o cliente. E aí com risco financeiro, risco técnico, e a gente sabe que esse mercado, né, e aí eu sugiro para todos aí que estão nos assistindo, busque conhecimento, busque informação, para que você consiga ofertar o melhor serviço e a melhor consultoria para o cliente, que no final das contas você está vendendo a sua consultoria, né? Não é só o produto faz parte do pacote que você entrega. Cara, você já deu o termômetro da conversa e isso é muito legal. Você saiu estando no setor solar, você já saiu de empresa que era um monstro, muitas divisões, um monte de cacique, um monte de gente que você tem que negociar termos, você tem que entender o cliente, apadrinhar o cliente e advogar por ele internamente para você seguir assim passo A, B, C, né, a burocracia dessas grandes empresas. Essa, vamos dizer assim, essa qualificação que você passou, é uma faculdade, é uma segunda, terceira, quarta faculdade que você faz trabalhando em multinacionais, eu falo com conhecimento de causa, nos dá certa catimba, vamos dizer assim, que é uma palavra que o brasileiro usa. Você se homologa em fazer algo que o mercado chama de especialista. Né? Então, existe essa questão. Aí existe um outro aspecto, cara, que você, enquanto você trabalhou não só ali naquela primeira multinacional, mas nas demais empresas que você rapidamente passou, né, num curto espaço de tempo, mas são grandes players com pretensões imensas para o solar atualmente, e que no fundo, o cliente, em volume, é um cara que precisa ser catequizado ainda. Na Microsoft a gente usava um termo que era evangelizar, né, que é o fato de você precisar pegar na mão do cara e falar, amigo, você quer chegar nesse lugar? Então você tem que primeiro passar no guichê 1, depois no guichê 2. Você acaba atuando como se fosse um mentor, e isso exige muita paciência, tempo, né, atenção, ferramentas. Então, Abacuque, conta um pouquinho, cara, no que você faz hoje,
como é que você se prepara para um dia a dia, para você falar assim, caramba, segunda-feira eu tenho que fazer um treinamento numa empresa integradora que tem lá 50, 50 pessoas, são comercial, engenharia. Cara, da onde vem a inspiração em você chegar assim, puta, eu vou ter que tudo que eu vivi nos 5 anos eu vou ter que trazer em 2, 3 horas de conversa com esse time. Da onde vem essa força, vamos dizer assim, cara? Posso te dizer que a força talvez é o termo mais, foi muito bem colocado, mas talvez um pouco da expertise, né? Que assim, para cada público você tem um discurso um pouquinho diferente, ou talvez Uhum, adaptado. uhum, E graças a Deus, né, eu acho que com toda a minha experiência profissional, desde atendimento no banco, até passando por essas áreas de engenharia, suporte, a uhum, parte de service, hoje dentro da HDT, a minha função, na verdade, eu até migrei um pouquinho dessa parte de marketing e estou cuidando agora da parte de canais. uhum, Então, é uma área nova também dentro da companhia, que eu estou startando aí muitas ações, juntamente com o pessoal da Huawei, e é uma área desafiadora, porque a gente lida também com o cliente, né? uhum, Então, não só com o cliente na ponta, que é o integrador e o cliente final, mas também com o time de distribuição, né? uhum, Então, hoje a gente tem um time de distribuição aí com vários players de grande porte que fazem parte. Mas o que que me traz, né? Talvez um pouco dessa experiência traz um pouco também de malícia, vamos dizer assim, no bom sentido, claro. sim, Mas com isso você consegue realmente sentar com o diretor da empresa, ter um foco de conversa, sentar com o time da engenharia, entender quais são as dores dele, o que que eles precisam ouvir, uhum, sentar com o time de back-office, o que que eles precisam ouvir, o que que realmente eles precisam de informação na mão. Então, eu acho que com toda essa lida que eu tive durante aí esses 5 anos dentro do segmento, eu consigo agregar valor, né? E lógico, trazer também. E lógico, a gente sabe que a gente nunca sabe tudo, né? A uhum, gente está sempre aprendendo. E esse preparo é um preparo diário, como você bem colocou. Então, realmente é muita leitura, leitura de norma. Por mais que você não está atuando mais na engenharia, mas é interessante que você saiba tudo que é divulgado no mercado. Então, hoje, através dos nossos canais, né? Quando eu entrei no mercado, o mercado era uma figura um pouco diferente, uhum, porque não tínhamos canais assim dedicados, né? Exemplo da Solar TV, também das ações que você vem fazendo. Então, a gente vê que esse mercado nosso hoje tem muita informação, e informação gratuita. sim. Então, facilita bastante até para a evolução do profissional. Mas no começo era realmente muita leitura, né, muito troca de cartão, troca de informação, bater um telefone ali, né, que a gente de outra época, né, a geração mais nova é muito pelo WhatsApp e deixa responder. A gente ainda tem muito daquele de, vamos ligar, vamos conversar, vamos entender, vamos tomar um café. Então, acho que traz um pouco também aí dessa parte de relacionamento, né? Uhum, é verdade, é verdade. Você falou muitos dos aspectos, em uma fala tua você trouxe sobre a questão do volume financeiro, Sim. né, o ticket médio da operação do solar, independente do tipo de cliente que você está atendendo, ele já é um ticket médio alto. É um ticket médio que ele vai ali de 5 dígitos, 6 dígitos. Exato. É algo que não necessariamente todos os setores, ou que existe uma faixa pequena, que principalmente para a economia brasileira, ela não tem assim um conhecimento, um comparativo fácil de se encontrar, né? É, agora no período pandêmico, né, quando entrou a pandemia e o nosso setor sofreu um aspecto de crescimento bastante consistente, né, a gente consegue enxergar algumas razões disso ter acontecido. Mas, Abacuque, dentro da tua experiência, cara, e dentro das empresas que você atuou ao longo desse período, principalmente, como é que internamente foi visto isso, cara? Inclusive, assim, no aspecto de forecast, né, expectativa de se voltar, né? Quanto você está colocando hoje para voltar. Conta um pouquinho desse aspecto, que eu imagino que todo mundo é curioso sobre isso, cara. E depois de você contar a tua experiência, eu vou querer falar alguma coisa relacionada. Fala um pouquinho.
Sim, é lógico, a gente teve aí um impacto muito negativo por parte da pandemia, infelizmente com isso trouxe aí diversas mortes, né? E, e isso realmente assim, foi uma ação global, a Uhum, China também foi muito afetada, e aí falo com ênfase na China, por quê? Porque hoje, né, os grandes fabricantes, hoje as grandes marcas são chinesas, né, e tem seu mérito. As empresas chinesas aí desenvolveram um trabalho com velocidade realmente recorde, uhum, em diversos segmentos, não só o solar, e a gente vê realmente uma mudança aí de paradigma, né? Que antigamente você olhava um produto chinês com um olho um pouco duvidoso. Hoje não mais. Hoje realmente você tem aí as castas, né? Vamos dizer assim, de produtos chineses. uhum, Então você tem desde o produto realmente low cost, o medium cost, o high cost, e realmente para atender também todos os perfis de cliente que nós temos, né? O perfil do uhum, cliente que quer só preço, o perfil do cliente que quer alguma coisa diferenciada e aquele também que é um entusiasta, que gosta de tecnologia, gosta de um produto mais robusto. Então realmente você tem aí todas essas linhas de produto. Com isso, né? Eu acho que trazendo o foco para o nosso mercado, eu acho que a pandemia ela mostrou muito um foco que a gente não estava acostumado, principalmente para a nossa geração talvez, que era de trabalhar remoto, justo. fazer as coisas remoto. A gente não acreditava que isso daria certo, É verdade. mas a gente teve que se adaptar. E hoje a gente vê que grande parte desse nosso mercado até realmente se adaptou a esse novo cenário. Eu acho que a pandemia foi ruim do ponto de vista de saúde pública, etc. Uhum, Mas, por outro lado, ela despertou alguma coisa que talvez demoraria alguns anos para ser implementado. uhum, Então, pensando até em volume de vendas, eu acho que não foi tão ruim. Lógico, existe assim um impacto, mas eu acho que vai alavancar muito mais. uhum, Lógico, a gente sabe que até o final do ano, né, a gente ainda tem uma regra ainda um pouco mais flexível, então está todo mundo correndo, né, para uhum, que a gente consiga homologar o máximo de projetos possíveis para quem faça o enquadramento na regra anterior. uhum, Mas para o ano que vem, por mais que tenha as mudanças gradativas, né, para os próximos anos, acho que a gente ainda continua fomentando muito negócio. Então, pensando em forecast, né, que é volume realmente de fabricação e venda, eu acho que esse nosso mercado ainda tende a crescer. Lógico, com uma curva um pouco menos acentuada, uhum. né, porque ela vai se adaptando aí à medida também que a regra vai apertando, mas com certeza a gente continua crescendo aí por mais alguns anos. Não, perfeito. Cara, nesse sentido, inclusive da 14300, o que que você acredita que tenha facilitado o entendimento na tua tratativa, inclusive com equipe interna, com cliente interno, com cliente externo, ou seja, com cliente final? O que que isso de fato impacta a partir desse ano que se aprovou a legislação para uma visão aí dos próximos anos? Não, eu entendo que a 14300 vem realmente para melhorar vários pontos, né? Não só de norma, mas também de, como você muito bem colocou, tratativa com comercial, porque no final das contas, por mais que você seja o técnico, Sim. você também está fazendo a parte técnica. Então depende do seu speech para convencer o cliente, depende da tua qualidade técnica mostrando o seu serviço para que você seja indicado. Então tudo tá ali interligado, né? Uhum, Mas o foco da 14300 eu acho que vem bem forte e eu fico muito contente com isso, que é a parte de baterias. uhum, Então eu acho que abre aí mais um leque, né, de portfólio e aí é interessante porque você vê que o inversor string, ele talvez nessa cadência de mudança de regra, ele venha diminuir um pouco o volume, mas você tem um segundo volume de bateria e acessórios que também vem compensando do outro lado, que tem um valor agregado muito grande. Então eu acho que a norma vem, né, a regulamentação vem para casar justamente com esse momento que a gente está vivendo uhum, de implementação de novas tecnologias. Eu costumo brincar, né, o pessoal que me conhece sabe, eu tenho uma máxima, né, o solar ele tem as suas características mutáveis a cada 6 meses. Justamente por quê? Porque a velocidade de transformação do nosso mercado é muito grande. Então, e isso também eu acho que isso é um motor muito forte que me move a manter no segmento, uhum. sempre olhando para frente e buscando também novos conhecimentos aí para agregar. É algo pungente mesmo. Tem um colega nosso que fala assim, né? É que nem a CBN, o solar é que nem a CBN, é que a cada meia hora tem uma É paulada, uma né? notícia lá. Tem um colega nosso que fala isso, né?
com frequência. O Abacuque, tem um negócio bem interessante, cara, que queria te perguntar, que é com relação assim, você está trabalhando com empresas, com profissionais de alta eficiência, com alta maturidade e tratando não necessariamente com outro lado que seja uma empresa que está se equiparando, está investindo, está se estruturando, está se entendendo como um empreendedor de fato que precisa maturar a logística, a área financeira, a área contábil, né? Isso também faz parte, né, do speech, como você citou, se o cara ele não tem um entendimento, você precisa falar assim, peraí, vamos voltar 2 casinhas e vamos rever essa questão que tua com relação a tua modalidade empresarial, porque não necessariamente você tem facilidade na questão tributária trabalhando com a minha solução nesse ponto. Então vamos tentar rever, vamos trazer o seu contador. Então eu imagino que isso também faça parte do teu dia a dia. Sim. Né? Se você fosse dar, aí vem a pergunta, cara, claro. se você fosse dar um conselho para um cara que está entrando no solar hoje, que ele quer trabalhar numa grande empresa, que esse cara precisa se buscar conhecimento e que não está só na grade da faculdade, na grade de uma pós-graduação. Cara, o que você diria para essa pessoa? Bom, primeiro, acho que indo nessa linha, né, de consultoria, aí eu posso falar um pouco até do nosso trabalho como companhia. Então, hoje a HDT é uma empresa muito consolidada, a gente tem profissionais aí bem gabaritados nesse sentido e que realmente a gente consegue dar ali um atendimento inicial e um direcionamento inicial ali para a parte fiscal, logística, mostrar alguns pontos que são interessantes. Então, a questão não é só vender produtos, né? Eu acho que esse é um ponto bem interessante, que é um pouco do que é o DNA da HDT. Também mostrar o caminho. Então, acho que esse é um primeiro ponto, pensando para que seria um adentrante aí de mercado. Outro ponto interessante com relação a essa linha de raciocínio, né, é realmente, como que eu posso buscar conhecimento? Então, primeira coisa, eu acho que para quem quer ser empreendedor no Brasil, é um desafio muito grande, né? E aí eu acho louvável as pessoas que realmente, não digo aventurar, mas eu acho que se arriscam, né, nesse ponto. Por quê? Porque a gente tem uma carga tributária e um processo fiscal muito complexo. E, então, assim, eu acho que grande parte, né, do que é a parte mais massiva de trabalho realmente é a parte de entender impostos, como funciona para cada estado, qual tipo de operação. Então, realmente, isso eu posso falar para você que é uma engenharia financeira, literalmente. Qual que é o primeiro passo para o empreendedor que quer desbravar esse mercado? Buscar conhecimento. Quais seriam as ferramentas? Buscar um curso de Sebrae, um curso de Senai técnico para conhecer o que ele está vendendo, como que ele pode vender, técnicas de vendas. Eu acho que isso é importantíssimo, porque não é só você jogar o produto no colo do cliente. Existe também um convencimento técnico comercial. Perfeito. Que envolve você explicar como vai funcionar da melhor forma possível e em quanto tempo aquilo se paga. Que eu acho que o cliente final hoje, lógico, ainda está muito precoce, mas muita gente conhece a parte financeira. E através do próprio negócio, do speech que você vem fazendo para o cliente, você consegue mostrar para ele que realmente é rentável, vale a pena e que ele teria o retorno ali em 3, 5 anos. Aí vai depender, lógico, né, do tipo de solução que ele está colocando, da expectativa, se tem ou não tem financiamento. Então, acho que para o empreendedor hoje, empreendedor individual, né, vamos pensar naquele nosso amigo integrador, que é aquele que está ali batalhando, né, todo dia, buscando vender. Realmente é ter esse preparo um pouco antes, tá? E que realmente não faz parte de um curso de faculdade. E aí no dia a dia, a gente sabe, né? A gente senta na cadeira de um curso para aprender, absorver o máximo de informações, mas no dia a dia também, aí por isso que você tem que estar cercado também de pessoas aí que tenham conhecimento para que consiga te assessorar da melhor forma. Sim. Para que você não dispensa tempo e dinheiro. Cara, tem muitos aspectos que você tratou aí com relação aos pilares, né? De como um empreendedor, não só o cara que está chegando agora, mas o cara que já está estabelecido e ele quer crescer e não sofrer as dores, Exato. né, do crescimento.
E é algo que eu tenho gostado de falar assim com o pessoal que tem topado participar do Treta Talks, e todo mundo acaba colocando uma visão unânime. O mercado está só começando, as pessoas precisam se estruturar, tem gente que está aqui dentro, atuando aqui dentro, tem que projeções para atuar no mercado global. Exato. Dependendo do nicho que a empresa está atuando, como, não só como fornecedor de produto, mas sendo um fabricante local, mas também um prestador de serviços e soluções que pode atender a América Latina, que pode atender outros mercados. A grande faculdade é que esse mercado hostil, que é nosso sistema tributário, que é completamente, não diria caótico, mas ele é peculiar em cada uma dos 27 estados, dos 26 mais um que a gente tem aqui. Eu diria que sim, você usou a palavra, né? Como que é? É uma engenharia financeira. Engenharia financeira. Muito louco isso, cara. Muito louco. E é realidade. O pessoal que é fã da Solar TV e que tiver a oportunidade de ver os conteúdos que boa parte dos fabricantes que estão no Brasil falam em suas entrevistas junto com o Ricardo, tem a oportunidade de vivenciar isso. Né? Aqui é praticamente como você falou, né? É uma própria universidade, cara. Tem conteúdos aqui que o cara que quer atuar no solar com qualidade, ele pode pesquisar muita coisa aqui. Pode ser uma fonte interessante de informação. Com certeza. E posso fazer até um complemento. Eu acho que o Ricardo vem fazendo um trabalho muito interessante. Eu acho que o Ricardo é um dos desbravadores desse nosso mercado. É verdade. E ele não traz só entrevistas, né? Acho que ele traz um conteúdo técnico, né? De formação. Você muito bem colocou. É verdade. Essa é a parte nossa de puxação de sardinha para a produtora e o excelente profissional, né, da Solar TV. Abacuque, conta pra mim, cara. Pra você, qual que é a grande treta do solar atualmente? Grande treta do solar? Uma pergunta interessante essa tua, viu? É uma pergunta É a pergunta capciosa. que é É a aquela pergunta do pergunta que vale um milhão. milhão. É, mais ou menos isso, cara. Não, acho que dentro do nosso contexto, né, a gente tem diversos desafios como mercado. E eu acho que a grande treta do solar é fazer esse engajamento, né? Eu acho que a gente tem políticas públicas, infelizmente, que não atende 100%. A gente tem um mercado de energia que, infelizmente, é um hobby, né? A gente sabe disso. É uma coisa até um pouco pesada de se falar, mas é um mercado, a gente sabe, pequeno, né? Porque tem muita gente que se conhece, a gente sabe que tem geração, cogeração, aí entra solar, biomassa. Bom, a gente tem um mercado gigante, né, de energia, mas que é um mercado realmente que tem aí um formato. E eu acho que hoje qual que é a maior treta do solar, né? É continuar mantendo o ritmo de crescimento. Eu acho que a gente conseguir vislumbrar aí num espaço de tempo, os próximos 5 ou 10 anos, manter esse crescimento sempre em alta. Porque a gente gera mais emprego, a gente gera mais oportunidade. Eu acho que o grande ponto, né, não é só gerar intrusão, né, mas gerar também aí um ponto de equilíbrio. Perfeito. Eu acho que o nosso mercado é um mercado que realmente ainda está crescendo bastante. Agora, com a 14300, tende a melhorar ainda mais alguns pontos. E é assim, agora é convergir para que as políticas públicas olhem com bons olhos para o nosso mercado renovável e continuem incentivando. Porque a gente precisa também desse outro lado, né? Para crescer e para continuar impulsionando o negócio. Perfeito, cara. Perfeito. Bacuque, palavras finais aí para a audiência da Solar TV. Quem quiser saber mais sobre o profissional, sobre a HDT, sobre as marcas que vocês hoje atuam, onde que o cara vai, onde que é a maior fonte de informações, compartilha com a gente. Claro. Bom, eu acho que eu sou o único do segmento aí com esse nome de Abacuque, né? Então, cara bíblico, Então, poxa. tá fácil de me achar nas redes sociais, LinkedIn, etc. É um prazer adicionar todos, a gente puder compartilhar aí, né? Com relação à empresa, hoje a HDT tem um seu site próprio lá, então a HDT
energy, então, .com. Então lá você também vai ter mais informações sobre os nossos parceiros, nossos produtos, um pouco do que é o DNA da companhia e, lógico, né, toda informação que a gente puder compartilhar e agregar para o nosso público e para quem vai nos acessar também, a gente está aí total à disposição. Show de bola. Irmão, obrigado pela tua presença, pela honra de te conhecer pessoalmente. A gente só se conhecia à distância, falava, acho que foi uns 3, 4 anos já, cara, que a gente já teve o primeiro contato. Um prazer, uma honra te receber aqui. Obrigado. Pessoal da Solar TV, obrigado pela tua audiência, por acompanhar esse papo muito bacana. Fica ligado para mais conteúdos da Solar TV, do Treta Talks, em uma próxima entrevista que está chegando por aí já. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais.